Então falta-nos perseverança. E o que é perseverança? A arte de continuar apesar dos obstáculos. Resiliência. Então a palavra de Deus hoje é direcionada para as nossas famílias, é direcionada para a sua casa, para a sua vida, e principalmente para os que já pensaram em desistir da família, desistir do casamento, desistir de sonho e desistir de algo que você gosta, mas porque está difícil, você está pensando em abrir mão. Vamos repetir, bem bonito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A vocês que estão aqui no santuário, você que está comigo agora aí na sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita, se possível, chame a sua esposa, o seu marido, reúna toda a sua família. É uma pregação para a família, para os casais, pelo menos aqueles que não querem desistir perante as dificuldades da vida. E por que eu estou falando, meus irmãos, de desistir perante as dificuldades da vida? Porque é o que nós mais vemos hoje. Não sei o que está acontecendo, mas as pessoas estão muito mole. Muito mole. Qualquer dificuldade que apareça, a primeira coisa que vem na cabeça não é eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou ultrapassar. Não, eu vou abandonar. Eu vou largar. Está namorando, tem lá uma primeira... não serve. Tá para tirar a carteira de carro, tenta a primeira vez, não tira. Não dou conta, abandona. Entra para uma aula de inglês. Tô achando difícil. Nem o tio Bill eu tô dando conta. Saiu, largou. Tá casado, começou a brigar. Acho que é melhor a gente separar. Tá num trabalho, não tá gostando de um colega. Eu vou sair. As pessoas elas vão desistindo, e pela desistência, ela está abrindo mão dos próprios sonhos. Lembre de Maria, quando você pensar em desistir. Nós que somos devotos de Nossa Senhora, lembre das bodas de Caná. Filho, eles não têm mais vinho. Queres de mim, mulher? Minha hora não chegou. Maria poderia ter dito, danou-se, viu? Danou-se. Quem podia fazer alguma coisa, falou que não vai fazer nada. Então, meu filho, agora serve água. E fale para o casal que ele deveria ter comprado mais vinho. Maria, ela não vai contra a palavra de Jesus. Tanto é que quando ela diz, fazei o que ele vos disser, Jesus faz. Não que Maria obrigou Jesus a fazer, mas eu, na minha vida de padre, eu interpreto esta frase de Jesus a Nossa Senhora. Não estou aqui na exegese, na hermenêutica oficial da igreja. Estou falando da minha vida de oração. Às vezes eu peço a Jesus algo, ele fala comigo assim, não é chegada a hora. Só que ele quer me dar, mas ele diz não para saber se eu quero, para saber se eu vou desistir, para saber se eu vou abrir mão, para saber, porque quem quer, meu filho, não desiste. A pessoa que não quer, ela fica arrumando desculpa e arrumando culpado para abandonar pessoas, situações e sonhos. Maria, ela não aceita não. Jesus diz que não é a hora, mas Maria diz, fazei o que ele vos disser. Talvez o não de Deus para você é só um teste para ver se você quer de verdade. E Jesus que deu um exemplo, que a insistência arranca de Deus as graças. E aqui para nós, não é nada mais chato que uma pessoa insistente. Pai e mãe que tem menino pequeno sabe, você dá para ficar livre. Mãe, o que foi? Quero um picolé. Pode chupar picolé não, sua garganta começando a inflamar. Mas eu queria tanto um picolé, sua garganta é inflamada. A gente falei que sua garganta é inflamada. Não, mas todo mundo chupando picolé, não sei se tinha nem um picolé me dá, viu? O médico falou que tem nada a ver picolé com garganta. Garganta é vírus, o picolé só vem. Meu filho, tá encerrado. Tá um picolé para esse menino, gente. Jesus deu um exemplo assim. Ele disse que havia um juiz iníquo, que não fazia justiça para ninguém. Era um homem ruim. E havia uma viúva que dependia do parecer desse juiz. E onde o juiz ia, a mulher estava. Faça-me justiça, faça-me justiça, faça-me justiça. O homem não temia nem a Deus e nem aos homens. Mas o juiz vai dizer, eu vou fazer justiça a essa mulher, porque daqui a pouco ela vai me esbofetear. E ele então resolve a questão dela. E Jesus vai dizer, se esta mulher alcançou do juiz iníquo a graça que ela precisava, porque ela não desistiu.
aquele que persevera na oração será atendido. Santa Mônica rezou para Agostinho 30 anos. A pessoa vai numa missa já quer um milagre. Ah, padre, eu acho que novena não resolve não. Por quê? Eu fiz semana passada a novena de Santa Teresinha, não recebi a rosa. Não aconteceu a graça. Então começa outra. Ai, padre, o que Santa Teresinha quer de mim? Talvez ela queira a novena perpétua. Acaba uma, começa. Ô, gente, pelo amor de Deus, a pessoa nem reza direito, não tem experiência de Deus. Ela quer resolver em 9 dias o que para ser criado demorou meses. Então falta-nos perseverança. E o que é perseverança? A arte de continuar apesar dos obstáculos. Resiliência. Então a palavra de Deus hoje é direcionada para as nossas famílias. É direcionada para a sua casa, para a sua vida. E principalmente para os que já pensaram em desistir da família, desistir do casamento, desistir de sonho e desistir de algo que você gosta. Mas porque está difícil, você está pensando em abrir mão. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então esqueça um pouquinho as coisas difíceis e ame a Deus. Até as dificuldades, até as barreiras, até os problemas, até as doenças vão concorrer para o seu bem. Eu vou dizer o nome da família, claro que não vou. Mas estive com uma família há pouco, não é Divinópolis, onde o esposo teve um mal súbito, faleceu. Estive com a família, etc. Passou uma semana, fui celebrar uma missa na cidade. Lá estava a viúva, os filhos. Eu abracei, falei um pouquinho. Aí ela me pegou pelo braço, me levou num canto e falou assim: padre, eu quero dar um testemunho para o senhor rapidinho. Qual? Foi só com a morte do meu marido que eu alcancei a graça. Claro que eu sabia que não era a graça do marido morrer, né? Porque não é possível, né? Aí é demais, né? Aí você me ajuda aí. E qual a graça? Eu tenho tantos filhos. Dividiram, metade para um lado e metade para o outro, brigando. Eram brigados. Eles ligavam lá em casa no domingo para saber se um ia. Se tal filho fosse, o outro não ia. E eu estou tentando unir esses meninos, eles não unem. Desde o dia que meu marido morreu, eles estão lá em casa almoçando juntos, jantando juntos, nós estamos chorando juntos, estamos rezando juntos. Realmente, padre, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu entendi que até a morte concorre para o bem daquele que a olha com os olhos da fé. Olha que bonito. A mulher percebeu que através da morte do marido, ela alcançou a graça que ela tanto tinha pedido e em vida ela não alcançou. Não é que Deus levou o marido para que isso acontecesse, mas o marido indo, ela conseguiu ver na família a graça acontecendo. Se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo é tudo. Então o problema na sua família, o vício com seu filho, o gênero difícil do seu marido, a depressão da sua esposa, as dívidas, desemprego, doença, eu não sei agora, mas um dia você vai entender, tudo isso concorreu para o seu bem. E se não concorreu para o seu bem, é porque faltou o amor a Deus. Porque aquele que ama a Deus, tudo concorre para o seu bem. A nossa vida, a nossa família, o casamento, você pode comparar com um barco no mar, um barco no mar. Haverá dias que o mar estará tranquilo, calmo, navegável. Haverão dias com grandes tempestades, com grandes ondas. E o bom navegante, o cara que entende de pescaria no mar, que sabe como que controla o barco na onda, ele sabe que quando começa a chover e as ondas aumentam, o que ele nunca pode fazer é fugir. Uns anos atrás, durante 5 anos seguidos, eu fiz com a Canção 9 em Portugal, a Missão Portugal. Então cada ano nós íamos em 8 cidades. E no último ano que estive lá, nós estivemos em algumas cidades na costa ali de Portugal, na praia. E um cara nos recebeu para um jantar e ele era pescador, ele mexia com pescaria. E ele me dizia então: olha padre, se o senhor voltar, o senhor está indo agora de volta para o Brasil? Tu estás indo para o Brasil? Quando eu cá voltar, tu podes ir comigo a pescar. Falei, tá bom, eu vou voltar. Você me espera voltar aí. Voltei aí eu lá, ó. Entrar naqueles barcos pequenininhos, meu filho, naquele mar imenso. Como ele era pescador profissional, eu comecei a puxar a língua do cara. Como que pesca, aonde que pesca, é totalmente diferente da pescaria que a gente conhece. E o que ele me contou que eu mais fiquei interessado, as tempestades no mar. O que acontece?
Ele diz: padre, por mais que nós liguemos o motor para voltar, nós não somos mais rápidos que a tempestade. Então o bom pescador, olha que interessante, o bom pescador, e quem sabe, ele não foge da tempestade, ele sabe enfrentar a tempestade. Então ele me disse: existem duas posições que o barco não pode ficar durante uma tempestade. A primeira coisa, começou a tempestade, eu tenho que ver de onde ela está vindo e para onde ela está indo. Eu tenho que colocar o meu barco de frente para onde ela está vindo. Eu tenho que pegar as ondas de frente. Se eu coloco o meu barco de costa, a onda ela pega na parte de trás do meu barco e ele vira o barco para trás, ele vai girar anti-horário. Se eu coloco ele de lado, muito pior, a onda pega ao lado, ele vira. Eu não. A gente tem que ligar o motor e falar: vamos à frente. Vamos à frente. A gente coloca o motor só no tac, 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 tac e vai. A hora que está vindo a onda, você acelera, acelera. Quanto mais a onda levanta, mais você acelera. Você vai cortar a onda e você cai de bico. Eu estou no mar há mais de 30 anos, tempestade nunca afundou nem barco meu, nem dos meus amigos. Afundou vários, que fugiram ou estiveram de lado. Gente, eu aprendi uma coisa fantástica. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. As tempestades estão vindo em frente, de frente. Não fuja dos problemas da vida. Não fuja das intempéries do seu casamento e muito menos da sua família, senão você vai afundar. Ditado que vocês sabem: se ficar o bicho, se correr, não, como que é? Se ficar ou se correr primeiro? Se correr? Se correr o bicho, se ficar o bicho, se você enfrentar o bicho some. Tem gente só ficando e correndo. Não, você tem que enfrentar. Problemas na vida tem solução. Se não tem solução, não há problema. Perfeito? Só existe problema porque existe uma solução. Se não houver solução, não existe problema. Então, no barco da nossa vida, as tempestades vêm e virão. E nós temos que ter um olhar por que elas vêm, quando vêm e o que elas trazem. Primeiro texto que eu quero trabalhar com você, eu vou apenas ler, você pode anotar aí no seu caderninho, Jonas 1, 4 a 7. Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive, uma grande cidade. Era para ele pregar lá que a cidade ia ser destruída se o povo não se convertesse. Só que Nínive era uma cidade muito grande. E Jonas teve medo e ele fugiu de Deus. Se Nínive é para aqui, ele foi para o outro lado, ele foi para Tarsis, era uma outra cidade. No meio da travessia veio um temporal, mais um temporal, e no barco haviam várias pessoas de várias crenças, cada um tinha um Deus. Aí o capitão disse assim: olha, cada um reze para o seu Deus, porque a coisa está feia. Cada um começou a rezar para o seu Deus. Ele olhou e não viu Jonas. A hora que ele desce, Jonas está dormindo numa rede. O mundo acabando e Jonas dormindo. Naquela hora o capitão matou a charada na hora. Todos estão rezando. Se ele não está rezando, é porque é ele que está fugindo de Deus. Aí ele falou: você vai me acusar? Agora você vai me acusar que o problema desse navio sou eu. Falou: então vamos fazer o seguinte, para não falar que eu estou acusando ninguém, nós vamos tirar a sorte na vareta. O capitão pegou várias varetas do mesmo tamanho, partiu uma no meio e colocou esse pedacinho no meio de todas. E falou: cada um tira uma. Vamos ver quem é que está fugindo de Deus aqui. Um tira. Aí Jonas tirou. A vara quebrada saiu para quem? Para quem? Você sabe que saiu para Jonas, não sabe? É de ficar surpreso? Não. Por quê? Porque você sabe que Jonas está fugindo de Deus. É interessante que você não fica surpreso com Jonas tirar a vara quebrada, mas você fica surpreso quando você faz a coisa errada e a vara quebrada vai para sua mão. Você não fica surpreso de Jonas ser acusado porque ele está fugindo de Deus, e você não fica surpreso quando o seu barco está afundando, sendo que é você que está fugindo de Deus. A Bíblia diz que ele dormia profundamente, ele estava fugindo de Deus. A tempestade de Jonas era a tempestade da desobediência. Então, se você quer graça na sua vida, primeira coisa, obedeça a Deus. Primeira coisa, obedeça a Deus. Deus, ele não tem parceria com desobediência. Jonas desobedeceu, a tempestade veio. Segundo,
Marcos 4, 36 a 38. Anote o texto. Os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava no barco. E havia também outros barquinhos. Levantou-se uma grande tempestade e subiam as ondas por cima do barco. Que eu disse, as ondas estavam entrando no barco. O que está fora, meu filho, permanece fora. Se começar a entrar, afunda. As ondas começaram a entrar. Quais são as ondas que estão entrando no barco da sua casa, no barco da sua família? Se você não coloca esta água para fora, já já você não sabe o que é barco, o que é onda. Afundou. A onda começou a entrar para dentro do barco, de maneira que enchia. Jesus estava dormindo na popa, sob uma almofada. Eles o acordaram. Mestre, não te importa que pereçamos? Vamos ver quem está prestando atenção. Por que que a tempestade veio no barco de Jonas? Ele estava fugindo de Deus. Desobediência. Por que que a tempestade veio no barco dos discípulos? Quem que dormiu? Jesus. Se Jesus dormir no barco da sua vida, a tempestade virá. Tanto é que para salvá-los, eles acordaram Jesus. Mestre, acorda! Não te importa que pereçamos? Aí tem gente que fala, que isso, padre? Jesus está no meu coração. Jesus está na minha família. Pô. Jesus está no barquinho da minha vida. Não duvido que ele esteja. Só que ele está dormindo. Olhando a tempestade que dá a sua vida. Os problemão que você enfrenta. Você vive para resolver problema. Termina um, começa outro. É sinal de que ele está. Mas o cara só pode estar dormindo. Como manter Jesus acordado no barquinho da nossa vida? Oração. Conversar com ele. Missa. Adoração. Leitura da palavra. Leitura espiritual. Música cristã. Manter Jesus acordado é você alimentar a sua espiritualidade. Então aqui eu já tenho duas respostas e tem muita gente que já recebeu a resposta. Por que na sua vida tem tempestade? Por que você está enfrentando uma tempestade hoje? Aqui eu coloquei dois motivos já. Primeiro, desobediência. Você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Ou Jesus dormiu na sua vida. Você relaxou a sua vida espiritual. Você parou de conversar com Ele. Parou de interagir com Ele. A tempestade vem. E aqui nós temos o terceiro. Mateus 14, 22 e 24. Os discípulos sem Jesus no barco. Logo em seguida, Jesus insistiu. Por que Jesus insistiu? Eles não queriam ir. Insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra e era futigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tempestade de Jonas, desobediência. Tempestade no barco com Jesus. Jesus dormiu. Não adianta ter Jesus no barco se ele dorme. Terceira tempestade. Tempestade sem Jesus no barco. Qual o motivo da terceira tempestade? Falei agora. O vento era contrário. Veio uma grande tempestade. O barco era futigado pelas ondas porque o vento era contrário. Que vento que é esse aqui? O Espírito Santo de Deus. Se você está vivendo contrário àquilo que é do Espírito Santo, a tempestade virá. Se Jesus dormir no seu coração, a tempestade virá. Se você estiver fugindo de Deus, a tempestade virá. E nesses três casos, você não ouve em nenhum dos três relatos pessoas que pensam em abandonar o barco. Jonas, ele não abandonou o barco. Eles forçaram no abandonar. Falaram, olha, o problema é você, vamos te julgar no mar. Aí pegou Jonas, aqui é tua. Cuidado, viu, gente? Para que a sua família não fale, mas pense assim. Se a pessoa não tivesse na nossa família, não tinha tempestade. Se a pessoa não estivesse fazendo o que ela está fazendo, a família toda não estava enfrentando essa tempestade. Porque as pessoas dizem que a vida é delas, né? Só que o que elas fazem afeta a todos. Afeta a família inteira.
Ninguém tem nada com a minha vida. Não, não tem, meu filho. Se você for se estrepar para lá. Mas você se estrepando para lá, você estrepa a sua família toda. Vou te dar 2 exemplos básicos. Que hoje tem em várias casas, infelizmente. Pegue a questão do álcool. Uma pessoa que bebe, chega em casa tonto e vomita na sala, e chuta a porta, e bate mulher, e grita com o menino. Ele que está bebendo, mas a tempestade está na família toda. Um jovem que usa droga, olha o que ele não faz com a família toda. A família toda, ela é afetada por aquele jovem. Quer dizer, a tempestade, quando veio sobre o barco de Jonas, a tempestade não foi sobre Jonas, foi no barco todo. Meu filho, coloque na sua cabeça uma coisa: quando você melhora, a sua família toda haverá de melhorar. Quando você piora a sua família toda. Você pode não saber, mas a sua família se alegra com você e ela sofre com você. Padre, lá em casa não é assim, então você tem que rezar dobrado. Tem que rezar dobrado, porque família é isso. Um por todos? Família é isso aí. Eu gosto quando eu vejo coisas em que eu noto que a família está bem presente. Eu já falei com vocês, todos já sabem, que eu dou aula de ensino religioso no Recanto do Espírito Santo em Itaúna, numa escola católica lá. Agora eles estão ensaiando para a quadrilha, a festa junina, que é sábado agora. E hoje eles foram fazer um dos últimos ensaios no pátio da escola. E os pais já foram chegando a buscar os meninos. E eles lá dançando, né? Enrala o coco, mexe a canjica, fazendo e dançando. Eu lá olhando, muito bonitinhas dançando. Aí eu via lá na cerca os pais chegando. Meu filho tinha até um lenço para os pais babando. Filma. Aí tava tchau pra menininha. Jonas, Rodrigo, aqui ó. Eu olhava e falava, olha lá, gente. É a família, né? A gente torce para os nossos mesmo. Tinha 40 meninos. A mãe só via uma menina. É a dela. Aquela é a minha, ó. Quer dizer, entendeu? Igual aquela aí, mas tem que me ajudar também, né, gente? Tinha uma mãe, eu já contei essa aqui, mas vale lembrar, né? A mãe era muito devota do filho, né? Meu filho. E o filho foi prestar serviço militar. O cara era bom em tudo, era um bom soldado. Ele não tinha coordenação motora. Ele não acertava o passo. Ele não conseguia marchar. O sargento falou, meu filho, não acredito. Você não consegue marchar. A hora que você escuta o bumbo, é o seu pé esquerdo, é só isso. Se você bater o pé esquerdo no chão com o bumbo, você vai marchar certo. Sargento, é fácil. Bum, é o pé aqui ó, bum, é o esquerdo. Não, aprendi. Aí foi desfile de 7 de setembro. Aí vem a tropa. 1º batalhão, passa o 1º batalhão. 2º batalhão, passa o 2º batalhão. Ele era o 3º. 3º batalhão. Ele era o último, do último batalhão. O sargento falou, vou te colocar lá, porque eu não sei se você vai dar conta. E realmente não deu conta. Todo mundo marchando no bumbo no pé esquerdo e ele marchando no bumbo com o pé direito. A hora que ele passou, a mãe olhou e falou assim, olha lá, todo mundo errado. Meu filho está marchando. Todo mundo está marchando errado. Olha lá, ó, só ele que sabe. Não é tanto assim também, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí você me ajuda. Só o cara marchando errado, a mãe puxou pro cara. Isso é família. Isso é família. Quando eu vou à formatura de universidade, eu não sei se hoje faz isso mais, mas eles escreviam o nome do formando, levava balão de coração, a hora que falava, fulano de tal, ei, aí apito, joga papel picado. O que é isso? É a família se alegrando com a formatura. Isso é família. Gente, quando as tempestades vêm sobre a nossa família, ela não vem só sobre nós, ela vem sobre a nossa família. E aqui um pedido, e não apenas um pedido, um alerta: nunca pegue o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? É pular do barco na hora da tempestade. Quer saber? É muita onda, é muita água. Esse barco não vai resistir. E não deixa eu me salvar, o resto que se dane. A pessoa vai dar um finquete no mar e sai nadando. E deixa o povo lá tentando salvar o barco. Não abandone o seu barco. Você que está comigo agora, eu não sei o que você está vivendo na sua família ou no seu casamento. Não abandone o barco. Diga para quem está do seu lado: não abandone o barco. A tempestade vai. A tempestade vai passar. Gente, são exemplos tristes, mas que eu conheço. O casal, casado há poucos anos, o love, né? Eu não sei onde está o love desse povo. Aí a mulher aparece com câncer,
Ela, na primeira quimioterapia, ela chega em casa, o marido aproveitou que ela foi para quimio, pegou a roupa toda e deixou um bilhete. É muito para mim amor, eu não dou conta. Esse amor aí foi dose, né? É muito amor, eu não dou conta. Conheço famílias, estou dando exemplos que eu conheço. O casal todo love, a mulher fica grávida, tira a alma, o marido beijando a barriga da mulher, o umbigo parecendo uma azeitona, esperando o neném. Aí, meu filho, fizeram uma ressonância, o neném tinha síndrome de Down. Antes do neném nascer, o marido, foi para casa da mãe e falou: filhas, eu te amo demais, mas eu não dou conta. Gente, pular do barco é muito fácil. Abandonar na hora que a pessoa mais precisa é muito fácil. E as pessoas têm pulado do barco. Casou, enquanto estava novinho, era beijinho, e saía, e não sei o quê. Aí a mulher foi ficando um pouco mais, porque tem geralmente o marido, geralmente, não sempre, mas geralmente o marido é um pouco mais velho que a mulher. Tem mulher mais velha que o marido, mas a maioria, o marido é um pouco mais velho que a mulher. Aí os velhos safados, porque tem muito velho safado, que cabelo branco nunca foi sinal de santidade. Tem muito velho de cabelo branco, é safado, não é Wesley não, mas é um safadão. A mulher começa a perder o vigor, a pele não é tão esticada, o seio já não era como no casamento, e o velho tá achando que tá podendo. Acho que esse velho é o dono da lancha. Aí ele começa a se engraçar com as novas. E aquela mulher que entregou para ele a juventude, que criou os meninos, que foi do lar, que não trabalhou na velhice, ao invés de ser cuidada por ele, ela é descartada. Mulheres que passam uma vida muito difícil, porque não trabalharam para criar a família, e agora a família criada, o marido não quer mais. E ela não tem fonte de renda. Aí você vê acontecendo, uma mãe cuida de quatro não cuida de uma. Quer dizer, o que o velho fez? Literalmente pulou da lancha, né? Na hora de cuidar, cuidado, gente. As pessoas estão abandonando família e casamento na hora da crise. É nesta hora, e precisamente nesta hora, que as pessoas mais precisam de você. Mais precisam de você. E quantas pessoas hoje sofrem de solidão, porque alguma coisa na família aconteceu, e os folgados, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o colete salva-vida, salve-se quem puder, e já pulou. Então é muito filho pulando do barco da casa dos pais. Ai, padre, vai morar lá a vida toda? Não. Ficar no barco da família até tá demais também. Mas eu estou vendo aí adolescente cheirando a leite. Eu não sei que geração que é essa, nunca vi um povo tão chato. Menina com 12 anos, eu quero morar sozinha. Eu falei, na minha época, com 12 anos, se eu falasse com a minha mãe que eu ia morar sozinho, a única coisa que ia ficar sozinho no quarto de castigo era eu, sem o dente da frente. Até morando sozinho, eu vou te ensinar a morar. Hoje está com 12 anos, igual a piriguete. Eu quero morar sozinha. O que ela está querendo? Levar a vida igual o diabo gosta e já não está levando. Eu quero pular do barco. Esse barco aqui eu não aguento, horário, regra, família. Não quero ficar nesse barco. Não quero ficar nesse barco. O marido só está, vamos, gente. A mulher começa a chamar a atenção, ela está bebendo demais, está fedendo a álcool, não sei o quê, está vomitando na cama, você não toma banho, urinou no colchão essa noite. Hoje tem mulher que passa uma vida que eu vou te contar. Misericórdia. Vocês não atendem de confissão. Tem umas que eu olho e fico pensando, o que eu vou falar? Então tem umas que não tem o que falar. E eu aprendi o que a gente fala quando não tem o que falar. Vocês também falam isso, não ri não que vocês falam. Eu olho para a pessoa e faço assim, e respondo assim, complicado. Não tem nada para falar, é só complicado. Eu só consigo falar isso. Complicado. Gente, imagina você morar com um homem. Só dando um exemplo aqui. Você com 2 meninos pequenos ainda, 8, 5 anos, o cara só bebendo, chega em casa, não toma banho, de madrugada urina no colchão, passa mal, vomita no seu cabelo. Eu atendi mulheres assim. Gente, é o fim da picada. Aí eu falo, olha, porque a gente ajuda quem quer ajudar, a gente ora para quem está a bênção. Porque nesse caso, não é você que vai pular do barco. Você vai pedir para o marido pular do barco, porque é ele que está afundando a família.
Tem hora, gente, desculpe aqui a franqueza, que você tem que chegar para a pessoa e falar: olha, do jeito que você está fazendo, a maneira como você está vivendo, você está afundando a nossa família. Então nós vamos ter que fazer com você como a gente fez, como eles fizeram com Jonas. O problema aqui é você não quer mudar. Todos querem te ajudar, você não quer. Todas as mãos estão estendidas para você não quer. Então, meu filho, você vai ficar igual o Jonas, você vai ter que sair desse barco, senão você vai afundar a família inteira. Então há momentos que a pessoa tem que acordar para a vida, porque ninguém vai encontrar na rua o apoio que ela encontra em casa. Eu vejo esses aborrecentes, jovens mais folgados, eles acham que na rua eles vão encontrar alguém que tolere o que mãe e pai tolera. Nunca, jamais. Patrão não tolera, amigo não tolera, namorada não tolera, colega não tolera, a pessoa ficando sozinha. Ou seja, ela vai pulando de barco em barco, e todo barco, aqui não. É a briga, né? Não é com você, não é com você, não é com você. Briga pela pessoa, é com você, com você. Ninguém quer. E essa pessoa, me desculpe a franqueza, é o vítima. É o vítima. Ele não assume o que ele faz, não. Ninguém gosta de mim. A vida para mim é mais difícil. Nada dá certo. Mas não dá, né, meu filho? Não dá. Fugindo de Deus, não obedece. Jesus, eu acho que ele está morto no seu barco, porque não tem sinal nenhum de vida, de fé nisso aí. A onda está chegando, você leva uma vida totalmente contrária aos ventos do Espírito Santo. Esse barco vai afundar, não há o que fazer. Vocês já assistiram Titanic? Não falando de Titanic, não pode nem falar de Titanic, hein? Eu fico angustiado só para saber que aquele povo está lá embaixo preso. Misericórdia. Uma cápsula minúscula. Vamos rezar, porque o ar acaba amanhã de manhã. As coisas não me pegam, viu? Eu não entro nisso, nem que me pague. Misericórdia. O negócio não tem GPS. Não tem volante. O pessoal coordena para um negócio de joystick. Não tem, não abre por dentro, só abre por fora. Ele é fechado por fora. Cabe 5 pessoas apertadas. Você vai descer a 3.000 metros, aí desce, para na hora de subir, o negócio não sobe. Cadê esse povo? Nossa, eu estava morto. Só de pensar eu fico sem ar. Misericórdia, mas vamos rezar, né? O pessoal consegue encontrar. Mas vocês já assistiram o Titanic, não já? Sim ou não? Quem não assistiu, assista, gente. É um clássico aí. Me ajuda aí. Há um momento no filme crítico. Qual que é o momento mais crítico do filme? Quando ele bate no iceberg. E quem construiu o Titanic, olhando assim aquela planta do Titanic, ele pergunta: quantos compartimentos estão cheios? Aí eles falaram: tantos. Aí o comandante falou assim: e aí, o que nós podemos fazer? Essa hora é triste. Ele fala assim: nada, o Titanic vai afundar. Vocês lembram dessa parte? Aí o pessoal ali agora falou: vamos começar a descer quem der para salvar, porque ele vai afundar. Gente, chega numa hora na sua casa, na sua família, se você não vigiar, se você não orar, se você não clamar um milagre de Deus, se você não mudar de vida, se você não obedecer a Deus, se você não acordar Jesus Cristo, se você não tiver uma vida rumo ao Espírito, vai chegar numa hora que a sua mulher vai chegar para você, meu chapa, e vai dizer assim: olha, amor, não dá não, viu? Nosso navio vai afundar. Aí o marido pergunta: amor, me fala, o que eu posso fazer? Agora mais nada. Quando pôde fazer, você não fez. Vai afundar. Veio a separação. Não tem o que fazer mais. Tem caso que não tem o que fazer mais. Então é preciso acordar enquanto é tempo. Orar pelas nossas famílias. Ser uma pessoa melhor no seu relacionamento, no seu casamento. E aqui uma dica entre tantas. Vou dar apenas 2 dicas. A primeira eu já falei muito aqui: a oração. Acorde Jesus no barco da sua família. Acorde Jesus no barco do seu casamento. E segundo, gente, o que está faltando muito: diálogo, conversa. As pessoas não dialogam mais. As pessoas não conversam mais. Marido e mulher, namorado e namorada, parece que tem uma bola de cristal. Aí a pessoa fica com bico. Eu não sei se bico é uma mensagem. Eu não sei onde esse povo tirou bico. Homem de 40 anos, mulher de 30 anos, fazendo bico com menino. Aconteceu alguma coisa, amor? Não. Uma semana de bico. Aí o marido também, que é pirracento, fala: não quer conversar comigo não? Melhor para mim, mais tempo para a Netflix. E a mulher com raiva de um lado, o marido indiferente do outro, e eles não veem que isso é a água entrando no barco. A água entrando no barco. É o marido que não tem apoio da mulher. Tem marido difícil, mas tem mulher chata. Mulher que não cala a boca 1 minuto. Repete a mesma coisa 500 vezes. Implica com o marido. O marido falou: para aguentar essa aí, meu filho, é só na canjibrina, viu? Para aguentar essa aí, é só no mé. Aí tinha um homem lá tomando um mé.
Eu não sei se era uma indireta para o marido, para a esposa. Ele comprou um licor, olha o nome do licor. El Diablo, o diabo. Existe, viu? Ele tomando El Diablo, aí de uma hora que ele disse assim, ó: eu te amo. Aí a mulher da cozinha implicante: quem que está falando? Você ou a bebida? Ele falou: eu para a bebida. Você está fora. Ou seja, a mulher não está vendo, o marido só, ó, o que é a bebida do cara? A água entrando no barco. Filhos que não conversam com o pai e com a mãe, não tem um bença pai, bença mãe, cheguei, estou saindo. Não, aquele silêncio. Chega, bate porta, entra no quarto, sai, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Eu chamo esses filhos de filhos ruá. Não é assim que Jesus falou? O vento, todo mundo, ninguém vê, todo mundo ouve o ruído. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Tem filho que é o filho ruá. Você só ouve o ruído, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Essa indiferença, o que é isso? Água entrando no barco. A família não reza. É série para série, série para série. Aí a água está entrando e ninguém está tirando, né? A água está entrando, ninguém está tirando. Deus está pedindo para obedecer, ninguém está obedecendo. Jesus dormiu, ninguém quer acordar. O vento é o contrário, ninguém toma consciência, até que a coisa começa a afundar. Aí quando a coisa começa a afundar, ai meu Deus, aí pode ser tarde como o Titanic. Não há o que fazer, ele vai afundar. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com esses 3 exemplos, para a gente rezar e cantar um pouquinho? Repita comigo: Cristo não apenas acalma. Cristo não apenas acalma os mares físicos. Os males físicos. Mas Ele quer acalmar. Mas Ele quer acalmar os mares dentro de nós. Males dentro de nós. Sabe aquele mar revolto, aquela tempestade? Ela não é fora de nós, ela é dentro de nós. Talvez na sua família, olha que interessante, a tempestade seja você. Talvez quem está afundando o barco da sua família é você. É o seu vício, é o seu temperamento, é a sua falta de paciência, a sua grosseria, a sua indiferença, a sua brutalidade, a sua arrogância. É isso que está afundando o barco. Então Jesus, ele acalma não apenas o mar externo, mas o mar interno. Essa tempestade que Jesus não está no barco, ele acha que o barco vai afundar. Jesus chega caminhando sobre as águas. A hora que ele sobe no mar, a hora que ele sobe no barco, e no primeiro exemplo, que ele está dormindo, a hora que ele acorda, os 2 evangelhos, Jesus olha para o mar e diz assim, ó: cala-te! O mar, ó. Ou seja, o mar se cala, o ser humano não se cala. E é o pai falando na cabeça do menino a mesma coisa 500 vezes, e a mulher reclamando, e o marido falando, e filho gritando, e gato miando, e cachorro latindo, e calopsita voando, uma confusão. Ninguém cala. O que é o cala? Deixa eu escutar primeiro, para eu falar depois. A gente não escuta o outro, você quer falar com o outro, não, escuta o outro. Pai, mas meu menino não fala nada. Não, é porque ele está gritando. Ele está gritando. Só que ele não está gritando aqui, ó. Olha o cara, olha o que ele anda fazendo, olha onde ele está indo, olha com quem que ele está andando. Ele está gritando, ninguém ouve, ninguém ouve. Acalmar os mares interiores. Talvez você pode rezar isso, viu? Ô Jesus, acalma os meus mares interiores. Talvez dentro de você, ó, tem gente que é assim, tem que dar uma, acalma os meus mares interiores. E segundo, é nossa fé no poder tranquilizador de Cristo e nossa rapidez em pedir sua ajuda que permite que Ele acalme nosso coração durante as tempestades da vida. Jesus está no barco dormindo, precisou apenas os discípulos acordá-lo. Quando Jesus vem andando sobre o mar, eles vão dizer, é um fantasma. Jesus fala, sou eu. Pedro vai, a hora que os 2 entram no barco, o mar se acalma. Ou seja, Jesus está apenas, esperando a sua atitude, me ajuda, só isso. Você não sabe rezar? Hoje à noite você reza isso, Senhor, eu fui à missa hoje, o padre falou, eu quero repetir, me ajuda. Acorda na minha vida, Senhor, acorda e me ajuda, porque o barco da minha família está afundando. O barco do meu casamento está afundando. O barco do meu trabalho está afundando. O barco da minha saúde está afundando. O barco da minha alegria está afundando. Me ajuda.
Jesus estava ali dormindo. Foi só os discípulos chamarem que ele acorda e ele acalma o mar. Só que aqui ele vai chamar a atenção, né? Depois que ela acalma o mar, ele vai dizer para os discípulos: por que duvidastes, homens fracos na fé? Precisamos ter fé, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E acima de tudo que eu falei esta noite, meus caros, para a sua família, para o seu casamento, para a sua saúde física, mental, emocional, para o seu trabalho, para a sua faculdade, o conselho para todos nós é um só: na hora da tempestade, não pule do barco. Há pessoas no barco que precisam de você. Não abandone a sua família, não abandone o seu casamento, não abandone os seus filhos, não abandone os seus pais idosos. Os pais criaram a criança a vida toda. A hora que eles estão velhinhos, que mais precisam, os filhos pulam no barco, vão para outro barco. Claro, o barco da vida deles, lá está a mulher dele, os filhos, mas podemos viajar do lado, cuidando do barco dos pais. Amigos que você tem há anos, hoje se troca de amizade como se troca de meia. Não estou entendendo isso. Ninguém é amigo de ninguém. A maioria das pessoas tem amigos novos. Onde estão os seus amigos antigos? Eu não tenho amigos antigos. Eles passam, eles vão. Ou seja, você está pulando do barco. Você está sempre procurando um barco novo. Não. Frequente barcos novos, mantendo contigo os barcos mais antigos. Aqui está escrito na leitura. Eu vejo aqui, gente. Claro, não tem como falar tudo, porque eu fico rezando, as coisas vêm na minha cabeça. Mas olha Marcos 4:36. Os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava, no barco. E havia outros barquinhos com eles. Amém? A gente não viaja sozinho, não. Você não está num barquinho isolado. Ao seu lado tem outros barquinhos. Quem são esses outros barquinhos? Seus amigos, as pessoas com quem você convive, as pessoas que você gosta. De vez em quando você vai no barquinho do outro, fazer uma visita, ver um filme, passear. Depois você volta para o seu barquinho. Sua família está lá te esperando. Aí você está num barquinho, você olha para o outro barquinho, você vê uma pessoa legal, vai dar uma piscadinha, faz assim. Aí a pessoa gostou de você, de vez em quando vai no barquinho dela, ela vem no seu barquinho, até um dia que os dois falam assim: a gente não quer ficar separado dos barquinhos, mas não. A gente quer um barquinho nosso. Ah, você quer um barquinho? Então você quer navegar comigo? Quer casar comigo? Eu quero. Aí o dia do casamento, aí chega um barquinho novo. Aí os dois estão lá. Mas do lado dos dois tem outros barcos, né? O barco dos pais, o barco dos irmãos. Tá vendo? Só vai crescendo os barcos. Interessante. Quando a tempestade vem, ela nem sempre vem só na sua casa. Não pense que é só a sua família que tem problema, viu? Não pense que é só a sua família que tem gente doente. Não pense que é só você que enfrenta problema no casamento. Não pense que é só você que enfrenta filho bebendo, filho com uma vida desregrada. Se você olha para os barquinhos do lado, está todo mundo enfrentando problemas parecidos. Mas o que não pode é você pular do barco. É você abandonar a sua família. É você deixar as pessoas à deriva. Você de casa e quem está aqui, feche os seus olhos um instante. Pense agora no barquinho da sua família, no barquinho do seu casamento, do seu namoro, o barquinho da sua vida. Se você olha no seu barco, tem coisas que só você tem. Tem coisas que só você faz. O nosso barquinho é a nossa vida. Cada um tem o seu sonho, as coisas que gosta de fazer, a maneira como você se relaciona. Isso é muito importante. Mas olhando no seu barquinho, certamente ali tem outras pessoas, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seu marido, sua esposa. Quem tem melhores amigos, você pode visitá-los também no barquinho deles, mas sempre voltando para o seu. Senhor, eu quero aprender a lidar com as tempestades da vida. No momento do sofrimento, parece que só eu estou sofrendo. Parece que só a minha família passa por necessidade. Mas esta noite,
Eu tomo posse da tua palavra que diz em Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo no meio da tempestade, eu quero amar a Deus. Mesmo com o mar revolto, eu quero amar a Deus. Mesmo com problemas na minha família, no casamento, problemas de saúde, problemas no trabalho, problemas com dinheiro, eu quero amar a Deus. Porque a tempestade vai passar e eu não vou abandonar o meu barco. Eu não vou abandonar as pessoas que Deus me confiou, mas pela oração eu verei o milagre no barquinho da minha família. Eu não quero, Senhor, que nenhum parente ou amigo tenha que deixar o barco porque não quer mudar de vida. Eu te peço, Jesus, que amoleça esses corações, que dê a esta pessoa uma visão da realidade. Tira, Senhor, esta viseira, cura, Senhor, esta cegueira espiritual, que não deixa a pessoa ver que é ela o problema da família, que é ela que está afundando o barco da família, o barco do casamento, o barco da amizade, e ela que tem que tomar atitude de mudança, atitude de ser uma pessoa melhor. Senhor, afasta do meu coração e da minha vida comportamento parecido com Jonas. É aquele que fugiu, é o fujão, é o desobediente. Dá-me o Espírito Santo para que eu possa obedecer a tua palavra, para que eu possa viver a tua palavra. E se no barco da minha vida Jesus está dormindo, hoje eu quero acordá-lo com a minha oração, com a celebração da Santa Missa, com a leitura da palavra. Eu preciso manter Jesus acordado no barco do meu coração, porque se ele dormir, a tempestade virá. Eu vou acordar o Senhor, eu vou acordar Jesus. E dai-me a graça, Senhor, de não ter uma vida contrária ao Espírito Santo. No Evangelho de Mateus 14, aquele barco quase afundou, porque o vento era contrário. Eu não posso ter uma vida contrária ao Espírito Santo. Eu quero viver sob a direção do Espírito. Então, Senhor, afasta do meu coração toda desobediência, toda frieza espiritual que faz com que Jesus durma, toda vida contrária ao Espírito Santo. Esta noite, Senhor, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer na minha vida e na vida da minha família. Eu não vou abandonar o barco. Eu não vou abandonar as pessoas que Deus me confiou. Eu não vou abandonar os meus pais. Eu não vou abandonar os meus irmãos. Eu não vou abandonar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Eu não vou abandonar os meus amigos. Porque a atitude mais fácil é a atitude dos medíocres, que é pular do barco, é salvar a própria vida, vendo o navio naufragar. Não. Eu vou lutar, eu vou perseverar, porque o vento, ele pode até balançar o barco da minha família, o barco do meu casamento. O medo, ele pode até me cercar e querer me afogar. Mas neste momento, eu irei clamar o nome de Jesus, o Filho de Davi. Ele vai me ouvir. Ele vai repreender o mar, Ele vai repreender o vento. Senhor Jesus, eu não tenho medo do mar, pois firme está a minha fé.
Hoje eu aprendi que no meu barquinho está Jesus de Nazaré. E se a tempestade vier, e se o medo me cercar, se o vento soprar, eu vou clamar o nome de Jesus, e Ele me socorrerá. Obrigado, Jesus. Louvores e glórias a Ti. Sim, Senhor, eu tomo posse desta palavra desta noite, porque na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, no meu estudo, nos meus relacionamentos, eu posso estar vivendo esta tempestade. Quantas pessoas estão com medo de perder a família, medo de perder o seu esposo, a sua esposa, medo de perder os seus filhos com os pais doentes, e medo de perder os seus pais. Acorde, Jesus. Jesus está no seu barquinho, e você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Eu convido você agora a clamar ajuda a Jesus. Jesus sabe qual barco está afundando. Jesus sabe na sua vida qual é a tempestade que você está enfrentando. Então chame, peça ajuda a Jesus. Apresente a Ele a sua vida, os seus problemas, os seus traumas, a sua carência, a sua solidão, depressão, ansiedade, vontade de morrer, vontade de abandonar tudo e todos. Peça ajuda ao Senhor. Você que já pensou em pular fora do barco da sua família, em abandonar o seu casamento, em desistir dos seus filhos, em desistir do seu marido, da sua esposa. Você que pulou do barco do seu sonho, do seu futuro, da sua felicidade, da sua santidade em Deus. Acorda o Senhor. Ele vai repreender o vento, Ele vai acalmar o mar. Esta é a palavra que Deus reservou para nós neste momento. É a palavra que Deus reservou para você. Estamos aqui no santuário ao vivo. Estamos agora para milhares, dezenas de milhares de pessoas espalhadas Brasil afora. Essa pregação irá chegar em inúmeras pessoas já a partir de amanhã. Então seja também um evangelizador. Se durante esta pregação você lembrou de pessoas talvez da sua família, amigos, pessoas que estão enfrentando tempestades da vida, seja um evangelizador. Compartilhe esta pregação. Copie o link e cole nos seus grupos do WhatsApp, para sua família, para os seus amigos. Uma palavra como essa, ela pode salvar uma vida, ela pode salvar uma família, ela pode salvar um casamento. Nós estamos vivendo um mundo que prega muita facilidade na dificuldade. O mais fácil é pular do barco. O mais fácil é abandonar as pessoas quando elas mais precisam de nós. E grave no seu coração o que eu vou te dizer. Quando as pessoas menos merecem ser amadas, é aí que elas mais precisam de amor. Para que você possa ser quem você deva ser, é preciso que alguém te ame como você é. A mudança, ela não virá para que você ame. É pelo amor que você verá a mudança na sua casa e no seu casamento. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante. Clique no sininho e ative as notificações. Deixe no comentário o que mais tocou o seu coração durante esta pregação. Qual a reflexão para a sua vida que você tira de tudo isso que rezamos? E mais uma vez insisto, vamos evangelizar. Compartilhe este link com as pessoas que precisam desta mensagem para acalmar o coração e acreditar que Jesus, Ele acalma o mar e Ele cala o vento. Não apenas os mares de fora, mas principalmente aqueles que estão dentro de nós. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé? Para que o seu barquinho não afunde, é necessário 7 pessoas para te ajudar a remar. Então você vai abraçar 7 pessoas, um abraço apertado, e vai dizer para a pessoa:
Tenha perseverança e nunca abandone o barco das pessoas que te amam. Pode abraçar. Tenha perseverança e nunca abandone o barco das pessoas que te amam. Perseverança. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Amém. Não, perseverança, nunca abandone o barco. Amém. Tenha perseverança e nunca abandone o barco das pessoas que te amam. Você que tem casa, perseverança. Nunca abandone o barco das pessoas que te amam. Três atitudes, aqui não é palavra. Jesus não está preocupado com blá blá blá. Ele quer atitude real. E aqui ele coloca 3 exemplos difíceis: o amor aos inimigos, fazer o bem sem olhar a quem, e ajudar quem a gente pode ajudar, sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir e receber esta palavra depois que ela foi aqui partilhada. Tudo na vida, meus irmãos, tem um porquê. E a pessoa feliz é a pessoa que descobre o motivo da sua ação. Se fala muito hoje no mundo empresarial, no mundo onde as pessoas querem mais energia, a palavra motivação. O que é motivação? É você descobrir o motivo da ação. Uma pessoa que vai agindo, e ela não sabe por que ela age, ela vai se cansar rapidamente. Uma pessoa que corre. Você está correndo para onde? Eu não sei para onde estou correndo. Já ela para de correr. Não tem motivo. Quando nós temos motivos, nós nos tornamos pessoas mais resilientes, mais fortes, perseverantes. A pessoa que se casa, quais os motivos do matrimônio? O que te faz renovar este amor a cada dia? O papai e a mamãe, quando educam os filhos, cuidam dos filhos, qual o motivo que os move a esta ação? Você que trabalha e que tem horário para chegar, por que é necessário aquele horário? Qual o motivo que te leva àquela ação de chegar naquele horário? Você que está na academia, fazendo exercício, andando de bicicleta, fazendo dieta, esta é a ação. Qual é o motivo que te leva a esta atitude? Quando não se tem motivo, se desiste da ação. Vamos repetir isso? Quando não se tem motivo, se desiste da ação. E aqui, meus irmãos, no Evangelho, Jesus está falando de um motivo além desta vida, que é a recompensa no reino dos céus. O Senhor promete aos seus uma grande recompensa. A leitura diz que Deus é misericordioso e Ele tem para nós uma recompensa grande. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nada em troca. 3 atitudes, aqui não é a palavra. Jesus não está preocupado com blá blá blá. Ele quer atitude real. E aqui ele coloca 3 exemplos difíceis: o amor aos inimigos, fazer o bem sem olhar a quem, e ajudar quem a gente pode ajudar, sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande. Qual é a ação? Amar os inimigos. Outra ação, fazer o bem sem olhar a quem. Outra ação, ajudar quem eu posso, sem esperar nada em troca. Tá bom, qual o motivo? A grande recompensa que Jesus nos prometeu. Que Jesus prometeu a quem fizesse isso. Entendam, meus irmãos, se não se tem motivo, não se tem ação. Motivação. Por que as pessoas não têm atitudes? Porque ela não tem motivo. Então uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não vislumbra o céu e que não acredita numa recompensa eterna, para que amar inimigo? Para que fazer bem? Para que ajudar as pessoas? O importante é o seu umbigo, o importante é a sua vida.
Mas quando você descobre que existe uma recompensa, que existe um tesouro escondido, uma pérola preciosa, você então irá tomar as atitudes necessárias, porque você tem um motivo maior. Não sei se você já brincou, se os seus pais te fizeram alguma coisa assim, de encontrar o tesouro escondido. Minha mãe foi professora a vida toda, e ela fazia muito na manhã de Páscoa, e meu irmão, com muita alegria, tem feito com os filhinhos dele, tradição de família, né? Minha mãe recortava, toda cuidadosa, umas pegadas de coelhinho, e ia colocando na casa, para a gente encontrar o ovo de Páscoa. Então tinha pegada de coelhinho que não chegava a lugar nenhum, tinha algumas outras que levava a lugares inesperados, mas tinha aquelas pegadinhas que te levariam até o ovo. E para eu e meu irmão, aquela festa também do domingo da Páscoa, era procurar o tal do ovo. Então a gente ia no quarto, ia no outro, seguia a pegada. Minha mãe, tá frio, tá quente. Qual que é o motivo que me levava àquela ação de ficar procurando? É porque algo seria encontrado. Se não tivesse algo a ser encontrado, me respondam, qual o motivo da procura? E isso está faltando no coração de muitos cristãos católicos. Eles perderam o motivo e por isso não tem a ação. É isso que a igreja nos ensina. Aquilo que nós cremos precisa iluminar aquilo que a gente vive. E a atitude nossa de cristãos e católicos, ela aponta para um motivo, a recompensa grande nos céus. Porque se nós amamos somente quem nos ama, qual a recompensa? Se nós fazemos o bem somente a quem nos fazem bem, por que a recompensa? E se nós emprestamos somente quem haverá de nos emprestar, qual a recompensa? Não há recompensa. Os outros vão nos dar a recompensa. Aqui se fala de uma recompensa eterna, uma recompensa no reino dos céus, uma recompensa que não é aqui de baixo. E o mais difícil, mas necessário, que Jesus coloca no Evangelho, é o amor aos inimigos. Nós que somos cristãos, católicos, é imperativo o amor aos inimigos. O que significa isso? Não é uma questão de se você quer, se não quer, se vai, não. Nós precisamos fazer, porque Jesus não está dizendo assim, se você conseguir, ame o seu... Não, ele está dando uma ordem. Amai, é imperativo. Amai os vossos inimigos. Aqui, quando ele fala de amar, ele está usando o verbo agapau, que deu origem ao amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Guardem isso. Qual é a ação? Amar os inimigos. Qual é o motivo? O amor de Jesus por nós. Porque se você olha o seu inimigo, alguém que falou mal de você, alguém que tentou estragar seu casamento, alguém que espalhou mentiras com o seu nome, alguém que quis puxar o seu tapete, aqui para nós, vocês não vão concordar, mas eu sei que lá dentro é um amém que vai brotar aí. Essa pessoa não merece o amor, ela merece um soco para a cara fora. É isso que ela merece. Porque tem gente que merece uma boa tunda para criar vergonha na cara. Mas não é isso que nós vamos fazer. É isso que está no coração da gente. Porque Santo Agostinho vai dizer, o homem é uma criatura decaída, porque nós pecamos. E é mais fácil odiar do que amar. Para nós, marcados pelo pecado, é muito mais fácil brigar que fazer as pazes. E hoje em dia, o pessoal briga na internet, né? Eles brigavam no quarto. Aí uns passaram a brigar na rua. Não, hoje briga na internet. A pessoa tem um problema com alguém, ela liga o celular. Olha aqui, fulano, e desce a lenha. Aí quem não sabia fica sabendo, e quem fica sabendo vai colocar nos comentários palpite. E entre os palpites eles ficam brigando lá. É um povo que briga sem parar. Olha os vídeos na internet, a quantidade de gente que sai no tapa. É no trânsito, é dentro de metrô, é no ônibus. Agora eles eram para brigar dentro de avião. É um barraco atrás do outro. Por que o povo está brigando tanto? Porque para o ser humano é mais fácil odiar que amar. É mais fácil brigar do que levar a paz. É por isso que Jesus vai dizer, amai os vossos inimigos. Qual é a atitude? O amor aos inimigos. Mas qual é o motivo?
Não há exercício maior e melhor dado por São João Crisóstomo para perdoar alguém que te fez mal. Contemple o Cristo na cruz e veja o mal que você fez a Ele pelos seus pecados, e você conseguirá perdoar. Olha o que diz São João Crisóstomo: se você tem dificuldade de perdoar alguém que te fez mal, contemple primeiro o crucificado e veja o mal que o seu pecado o fez. Então o motivo é Ele, não é a pessoa, que a pessoa talvez nem mereça o seu perdão, mas por causa de Cristo a gente perdoa. A pessoa não merece o seu amor, mas por causa do amor de Cristo a gente ama. A pessoa não merece que você a trate bem, mas porque Jesus nos tratou bem quando não merecíamos, o motivo é Ele e a atitude é nossa. Quando não há motivo, não haverá atitude. Por isso nós temos muitos cristãos católicos desmotivados, porque não tem o motivo da ação. E qual é o motivo? Jesus Cristo. Então quando ele diz amai os vossos inimigos, e não é tolerar o inimigo, é amar o inimigo, este amor agapau, que ágape significa um amor sacrifício, um amor que dói. E para nós, meus irmãos, tem que ficar muito claro uma coisa: amor para nós, principalmente brasileiro, quando viaja, geralmente eles voltam reclamando. Eles não reclamam dos lugares, eles reclamam das pessoas. Ah, padre, eu fui na Europa, mas o francês, pelo amor de Deus. O italiano, o povo grosso. O espanhol nem olha para a cara da gente. O português se acha. Americano, nem comento. É porque o brasileiro, ele é afetuoso, ele é carinhoso, ele é risonho. E principalmente, puxando a sardinha para o nosso lado, tem gente comigo aí, Brasil afora, mas não minto o que digo agora, o mineiro, ele é mais diferente ainda. Você chega em Minas Gerais, você nunca viu a pessoa, conversou ali na borracharia, já vai tomar cafezinho, comer pão de queijo, leva a pessoa para casa e já convida para jantar. Se quiser um banho, eu arrumo a toalha. O mineiro, ele é extremamente acolhedor e é carinhoso. Quando a gente sai de Minas Gerais e alguém pergunta: de onde você é? Ah, eu sou mineiro. Todo mundo: uai, ô terra boa, ô povo bom. É um povo sem frescura, é um mineirês, né? É nós, é nós. Então quando a gente fala de amor, nós brasileiros e nós mineiros, o que a gente entende por amor? Amizade, passear junto, ir um na casa do outro, ficar abraçando, trocando mensaginha, marcando de passear junto, um fica lembrando do outro. Aí você lê esse texto: mas é impossível. Mas como que eu vou ter esse relacionamento com alguém que eu sei que é meu inimigo? Porque existem, meus irmãos, os amigos, os não amigos, os desconhecidos e os inimigos. Esse é o pior, porque o não amigo, você é indiferente. O não conhecido, você é inexistente. Mas o inimigo, ele quer a sua destruição. Então precisamos entender pela palavra o que significa no Evangelho de Lucas a expressão amar os inimigos, para que nós possamos fazer, para que Deus possa nos dar a grande recompensa. E a resposta deste amor agapau, este amor ágape, são os versículos seguintes, que Jesus vai explicar o que significa o amor aos inimigos. E ele vai dizer 3 coisas, e essas 3 coisas nós devemos fazer, será a nossa ação por causa dele, e alegra o coração de vocês. É possível fazer, não é impossível fazer. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter decisão, você tem que ter espiritualidade. Permita-me ler o texto e a gente volta citando os 3 pontos. Eu estou no versículo 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas. Versículo 27 e 28 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. A vós que me escutais, eu digo. Olha que bonito aqui, ó. É a vós. Ah, pai, mas o pessoal lá de casa não faz isso? É a vós. Ah, mas o pessoal do mundão não faz? É a vós. Meus colegas de trabalho não faz? É a vós.
é para fazer quem escuta Cristo. Quem não escuta Cristo vai fazer o que eles querem. Aí é vingança, é briga, é falar mal do outro, é fazer mal para o outro, é desejar mal para o outro. Isso aí são eles. A vós que me escutais. Nós escutamos a Jesus, então é para nós a palavra. Eu digo: amai os vossos inimigos. Primeiro, fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, bendizei os que vos amaldiçoam. Terceiro, rezai por aqueles que vos caluniam. Nós temos aqui duas maneiras de viver. Duas maneiras, não tem três não. Semana passada eu falava que para o cristão católico não tem esse negócio de coluna do meio não. Ficar em cima do muro. Ou mais ou menos. Não. Ou é ou não é. Ou ajunta ou dispersa. Primeira maneira de viver: fazendo bem, falando bem das pessoas e rezando por elas. Segunda maneira de viver: odiando, amaldiçoando e fofocando. Qual é a nossa maneira de viver? Jesus está mostrando que o amor aos inimigos não significa intimidade com os inimigos, não significa amizade com os inimigos, não significa levar os seus inimigos lá para dentro da sua casa para ver filme com pipoca e guaraná. E isso dá bem complicado, porque inimigo, meus irmãos, você trata bem, mas você coloca uma placa: mantenha distância. Oi, padre, onde que está isso? Daqui a pouco nós vamos terminar com isso. A primeira leitura: Davi e Saul. Davi poderia ter vingado, mas não se vingou, mas ele se mantém distante. Cuidado com isso. Cuidado quando você quer ser o mais simpático e começa a conviver com os seus inimigos. Quem não viu, vai lá e veja. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, se não foi ontem, foi anteontem, de um filme feito por inteligência artificial, de um cachorrinho que era amigo de um crocodilo. Vocês viram isso lá? E ele fica na boca do crocodilo. O crocodilo lava a boca, o cachorrinho fica lá. Todo mundo: que lindo, que lindo. Aí o crocodilo vai passear com o cachorrinho no lago. Ele com a boca aberta, o cachorrinho dentro da boca e o jacaré nadando, e o cachorrinho lá. Todo mundo: que lindo. Qual que é o final do vídeo? Vocês têm que assistir para saber qual que é o final do vídeo. Lógico, o crocodilo engoliu o cachorro, meu filho. A minha pergunta é: qual o motivo que aquele cachorro tinha para estar na língua do crocodilo? Amor aos inimigos. Esse cachorro é um trouxa, meu filho. O cachorro recebeu o que merecia. Vai ser bobo assim lá na China. Como que você vai conviver com o seu inimigo? A Bíblia diz: o inimigo, ele quer te matar, roubar, destruir. Você não vai querer vingança, mas você vai se manter na distância segura, amando-o. Amigos do coração, traz para perto. Inimigo, mantém distância, sem vingança, sem maldade. Por ele, fazer o bem, falar bem, rezar. A atitude dele para você: odiar, amaldiçoar e caluniar você. Cada atitude, uma recompensa. A nossa virá do céu. Para ele, se não converter, virá do inferno. Nós cuidemos da nossa, ele cuidará da dele. Atenção, que agora é a parte prática e é o coração daquilo que Jesus quer para nós. Como amar o inimigo? Primeiro, podendo fazer o mal, não fazê-lo. Podendo fazer o bem, realize. Primeira maneira que você ama o inimigo: não fazer mal a ele. Não há discussão aqui. E se possível, ajuda, faça o bem. Essa atitude que Deus espera de nós, em vista do inimigo, aquele que me odeia, é em vista dele, sim ou não? Não. Qual é o motivo para que eu não faça mal aquele que me fez mal? Isso é vingança. E qual é o motivo que eu faça bem? Não é ele, é Jesus Cristo. É por causa do Senhor. Primeiro, podendo fazer o mal não faça, podendo fazer o bem faça. Segunda maneira
de amar o inimigo, não falar mal da pessoa. Gente, isso é próprio nosso. Vamos falar a verdade aqui. A gente tem que trabalhar isso no coração. Mas quando alguém não gosta da gente e faz mal pra gente, e no caso não falar mal de quem fica amaldiçoando a gente tem que rezar mais mesmo. Porque quando a gente fala mal da pessoa, a gente se sente até melhor, né? Porque geralmente a gente fala mal de alguém que nos quer mal para pessoas que nos querem bem. Então o mal feito a mim afeta quem? Quem me quer bem. Aí o pessoal também fica xingando. Vagabundo, não sei o quê. Só que a gente não está entendendo como que o mal funciona. Você falando mal da pessoa e as pessoas que te amam incentivando, você não está curando o seu coração, está mantendo a ferida aberta e sangrando. Então a partir de hoje vamos fazer o possível na graça de Deus para não falar mal dos nossos inimigos. Podendo fazer bem, faça. Não pode fazer bem, não faça o mal. E não fale mal. Aí uma pessoa me disse um dia: ô padre, falei, oi, eu não faço mal. E eu não falo mal. Mas eu penso, viu? Não fazer, não dizer, ao invés de pensar mal, rezar pela pessoa. Porque a pessoa para você, ela está te caluniando, ela está mentindo, ela está fofocando. E você está fazendo o quê? Rezando por ela, profetizando bênção por ela. Porque você é trouxa? Porque você é bobo? Porque você não vê a realidade? Não, por causa de Jesus. Então agora você entendeu que amar o inimigo não é conviver com o inimigo, não é gostar do inimigo, não é passear com o inimigo, não é o cachorrinho na boca do inimigo. Amar o inimigo é não fazer mal a ele, e se possível fazer o bem, não falar mal dele e rezar por ele. Lá do outro lado está meu inimigo. Mas eu te amo, cara, eu te amo. Não vou fazer o mal para você, não falo mal de você e estou rezando por você todo dia. Jesus olha para mim e fala: Padre Christian está amando o inimigo dele. E eu não saio com o cara, eu não abraço, não quero nem ver pintada a ouro. Mantenha a distância. Mas eu estou amando se eu não faço mal a ele, se eu não falo mal dele, e se eu tenho rezado por ele, eu tenho por ele o amor agapau, que é o amor ágape, o amor sacrificial. A primeira leitura, e com ela finalizamos, nós temos um texto maravilhoso, que eu gosto muito, do primeiro livro de Samuel, a questão de Saul e Davi. A primeira leitura, ela vem ilustrar ou fundamentar o amor ao inimigo, que é não fazer mal, não falar mal e orar por ele. Saul era um rei que estava prestes a perder a coroa. O profeta Samuel, que elegeu Saul, agora fala para ele: aquele que te deu a coroa, a tomará. Aquele que te fez rei, te abaixará. Então Saul ficava raivoso, pensando: quem será eleito rei de Israel? Até que Samuel, ele unge com óleo Davi. No início, Davi e Saul, quem lê Bíblia aí, eles eram o quê? Amigos. Tanto que lá atrás, Davi ainda é jovem, veste a roupa de Saul, não consegue nem dar um passo, o peso que era a roupa. Depois, ele vai morar no palácio de Saul. Só, gente, o ser humano, eu vou te contar. Só dar um exemplo, é melhor. Que é uma empresa, todo mundo trabalha no mesmo nível, todo mundo é amigo, até que o dono da empresa diga: tem uma vaga para supervisão, vamos ver de vocês qual que é o melhor. A amizade some na hora. Vamos ver de nós qual que vai subir. Enquanto Saul olhava para Davi e via que Davi era menor que ele, problema nenhum. Quando que o problema começou? Quando as pessoas começaram a elogiar Davi em detrimento de Saul. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul conquistou uma cidade, Davi conquistou 7. Aí Saul começou a olhar para Davi
com inimizade. Saul foi se tornando inimigo de Davi. Por quê? Porque Davi estava crescendo. Davi caiu no gosto popular. Davi era ovacionado. E ele sabia, daqui a pouco ele pega o meu lugar. Daqui a pouco ele pega o meu lugar. Então, certa vez, eles estavam num banquete. Do nada, Saul fica de pé, pega uma lança e joga para matar Davi. Davi se desvia, a lança prega na parede. Dali para frente, o que Davi entendeu? Aqui não é lugar seguro para mim. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Aquele que me fazia o bem começou a me odiar. Aquele que me bendizia começou a me amaldiçoar. Aquele que orava por mim começou a me caluniar. Então eu tenho que me distanciar. Cuidado, viu? Se você convive com pessoas tóxicas, elas vão intoxicar você. Comece a andar com gente que só reclama. Daqui a pouco você está reclamando. Comece a andar com gente que só fala de doença. Daqui a pouco você está doente. Comece a andar com gente mal da vida. Daqui a pouco você está achando tudo ruim também. Porque as pessoas tóxicas nos intoxicam. O que Davi fez? Saul é meu inimigo, mas eu não sou inimigo de Saul. Ele quer me amaldiçoar. Eu vou continuar elogiando-o, porque ele é rei, é ungido de Deus. Ele me odeia, mas eu não quero o seu mal. Ele me calunia, e eu tenho orado a Deus por ele. Esta é a vida de Davi. E o texto que nós ouvimos, Davi, ele tem um amigo, e é bom ter amigos. O amigo dele é o Absai. E Deus, por várias vezes, colocou Saul de bandeja para Davi. Se Davi quisesse, ele não teve uma, ele teve várias oportunidades para matar Saul, porque Saul começou a persegui-lo. A leitura que nós escutamos, quem prestou atenção, Saul, ele desceu até onde ele estava, o deserto de Zif, com 3.000 homens. E qual era a ordem de Saul para 3.000 homens? Mate Davi, e a recompensa será dada. Entendeu? No Evangelho Jesus não fala? Se você faz o bem, perdoa, reza, você tem uma grande recompensa. Meus irmãos, se nós do lado de Deus procuramos recompensas no céu, quem serve ao mal está procurando também recompensas no inferno. Porque o diabo, para ter uma alma, ele vai dar para a pessoa recompensas e recompensas. É o cachorrinho na boca do crocodilo. Ele acha que está podendo. Qual que é o final da história? A morte e a perdição. Durante a vida, riqueza, fama, beleza. Pessoas que fizeram um pacto com o demônio têm uma vida extremamente atrativa. É o cachorrinho na boca do crocodilo. O que a pessoa não sabe, que o final da história... Por que isso, padre? Porque o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Está na Bíblia. E as pessoas querem fazer amizade com o inimigo. E o demônio é o primeiro inimigo da nossa alma. É por isso que a gente fica com o pé atrás quando um desconhecido quer se aproximar. Imagina que fica com os 2 pés atrás quando o inimigo quer se aproximar. Ele está querendo alguma coisa. Não é normal o seu inimigo querer conviver com você. Alguma coisa ele está armando. Então Davi vai dizer: eu não odeio Saul, mas perto dele, um cara que coloca 3.000 homens atrás de mim, ele está querendo o quê? E o texto que nós ouvimos é mais uma oportunidade que Deus deu a Davi de mostrar quem Davi era de verdade. Olha para cá, você de casa. Deus é capaz de pegar o seu inimigo e colocar o seu inimigo numa situação delicada, onde você pode ajudar ou acabar de atrapalhar, onde você pode falar bem ou destruir a pessoa, onde você pode rezar por ela ou amaldiçoá-la. E quem que criou essa situação? Deus.
porque Ele quer ver qual a sua atitude. Se você é capaz naquela hora de amar o seu inimigo. Há um caso antigo que aconteceu em São Paulo. Não me lembro o ano, eu não era nem seminarista, mas ficou muito badalado. Um homem que pegou uma jovem no período de carnaval, a estrupou e a matou. E na fuga, a polícia atirou no rapaz. E ele vai para o bloco cirúrgico. E durante ali a operação, chamam o doutor. Uma coisa urgente. A hora que o doutor sai, quem era a moça? Filha dele. E alguém disse, e quem matou a sua filha foi baleado. E mostrou a foto. A hora que o doutor chega na mesa de cirurgia, quem é o paciente? O rapaz. Só que aqui tem um detalhe. O médico, ele era um homem profundamente temente a Deus. E ele faz a cirurgia, tira o projétil e salva o rapaz. Alguém perguntou para o médico, como que você conseguiu salvar a vida daquele que tirou a vida da sua filha? Ele respondeu apenas isso. Porque naquela hora, quando eu olhava para o rosto dele, eu pedi uma graça. Jesus, que eu te veja. Não foi por ele, foi por ele. Amor aos inimigos, neste caso, só é possível num amor extremo a Deus. Que se depender de nós, esse assaltante morreria à míngua. Ou ele até faria alguma coisa para ele sofrer ainda mais. E todos lá dentro mereceu. Fez o que fez, recebeu o que recebeu. Faz de manhã, paga de tarde. Jesus vem, meus irmãos, mudar tudo. Falou, não. Se você olha para mim, e se eu sou o seu motivo, a sua ação será outra. Deus colocou Saul num sono profundo, o general e os soldados, 3.000 homens, num sono profundo. Davi e Abissai vai passando no meio dos soldados, Deus os mantém, todo mundo dormindo. Ele entra na tenda de Saul, olha aí, Saul dormindo, estava desmaiado, né? Sozinho, a lança de Saul fincada no chão, perto da cabeça dele, e uma bilha de água. Aí chega Abissai. Davi, Deus entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Eu vou cravá-lo em terra com essa lança, e não será preciso um segundo golpe. Com um golpe só, eu transpasso o coração do vagabundo. O que Abissai queria? Vingança. Davi respondeu, não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Ele me persegue, ele me amaldiçoa, ele quer me matar, ele quer me fazer mal, mas eu não o farei mal aos olhos de Deus, porque ele é rei, ele foi ungido. Davi poderia ter feito mal e não fez. Davi, quando tinha oportunidade de falar de Saul, todos falando mal, Davi não falava. E Davi todos os dias elevava uma prece para que o Deus de Israel tocasse o coração de Saul. É o que Jesus disse no Evangelho. Davi pega a bilha d'água, Abissai pega a lança. Aí aqui tem o que eu gosto de falar, né? Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe. Olha aí, inimigo, meu filho, você fica, mas você ama, não fazendo mal, não falando mal e orando. Hora que o sol nasceu, Davi deu aquele grito lá do alto: Saul! Levantou todo mundo, é o Davi. Aí Saul, é agora, é para matar, é para matar. Hora que Saul olha na tenda, cadê a lança dele? Cadê a minha lança, general? Cadê a lança do rei? Cadê a lança do rei? Davi, tá aqui, ó. Você estava dormindo e eu estive dentro da sua tenda. Peguei a lança apenas como um sinal. Eu poderia ter te matado e eu não te matei.
é para te provar, Saul, que você quer o meu mal, mas eu quero o seu bem. O que acontece com Saul? Ele cai de joelhos e começa a chorar. Eu estou perseguindo alguém que nunca me fez mal. Mas aí, depois que Saul dorme no outro dia, vão matar Davi. Ele é meio difícil, né? Um coração meio duro. Mas aí tem outros casos na história. Mas o certo é que Davi provou a sua bondade para Saul. Mas olha para o padre aqui. Hora que Davi levanta a lança, todo mundo achou que ele estava mostrando a lança para Saul. Mas eu tenho certeza, Davi mostrava a lança para quem? Para Deus. Olha aqui, Senhor, eu tive a oportunidade e pela fidelidade a ti eu não fiz. Ele merecia morrer mesmo, mas por tua causa eu poupei a vida dele, que é o teu ungido. Meus irmãos, é assim que nós devemos viver. Nós temos na igreja dois tipos de cristão, de católico. Nós temos o católico Abissai e o católico Davi. O Abissai, mesmo estando servindo a Deus, ele procura vingança. O Davi, ele procura o perdão. Então amar os inimigos não é conviver com eles, não é estar na boca deles, não é estar ao alcance deles. Porque Davi confiava em Deus, sim ou não? Claro. Então ele poderia ficar lá dentro da tenda mesmo. Acorda aí, vagabundo. Aí Saul acordaria. Aqui ó, eu tô com a lança aqui ó, eu podia ter te matado, não matei. E Davi não matou. Aí Saul não matou não? Então eu te mato. Seja bom, mas não seja bobo. Porque o inimigo, ele quer te matar, roubar, destruir. Quem é a nossa proteção? Deus. A recompensa já começa agora. Então, meus irmãos, qual é o dever da semana? Aprender a amar os nossos inimigos de 3 maneiras. Primeira, podendo fazer o bem, faça. Podendo fazer o mal, não faça. Segunda maneira, não fale mal da pessoa. Podendo elogiar, elogie. Podendo criticar, não faça. Terceira maneira de amar os inimigos, oração. Reze por esta pessoa todos os dias, pedindo que Deus mude esse coração. E se você tiver ainda alguma dificuldade, faça o contrário do que o médico fez. Na hora da cirurgia, o médico olhava para aquele assaltante e ele via o rosto de Jesus. Um exercício bom é você pegar o seu crucifixo e colocar no rosto de Jesus o seu inimigo. Fica mais fácil de você não fazer mal, não falar mal e rezar por ele. Jesus disse no Evangelho: Deus faz a chuva cair sobre bons e maus. Deus dá o sol de cada dia para bons e maus. Deus concede o ar que nos mantém vivos para os bons e os maus. Por que nós ficamos selecionando se é ou se não é? A nós, uma recompensa eterna. A eles, a consequência de suas ações. Continuemos, meus irmãos, rezando, fazendo bem, não falando mal, para que o Senhor possa olhar para cada um de nós com bons olhos e nos conceder a sua graça e a sua bênção. Não tenha dúvida, o que é impossível para os homens não é para Deus. Peça ao Senhor a graça de amar os inimigos e esta graça lhe será concedida. Que Nossa Senhora, a mãe da soledade, que viu seu filho morrendo na cruz e conseguiu perdoar os algozes, que ela também nos ajude a perdoar a quem nos ofendeu, amar os que nos fazem mal, rezar por eles, para que a nossa recompensa seja grande quando o Senhor um dia nos chamar. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.